Índios, tropeiros, colonos. Nestes campos bons, muita história se escreveu. Da agricultura à industrialização, do artesanal à tecnologia de ponta. Para comemorar os 61 anos de emancipação político-administrativa de Campo Bom, te convidamos para relembrar nossa história em 3 fases: colonial, de transição e urbanização. Vamos juntos celebrar a história da nossa cidade pioneira. Ousar em sonhar, de vila, distrito e por fim se tornar a cidade dos campobonenses. Campo Bom de terra. No início da nossa história, as terras campobonenses eram uma área de campo e mato habitada por nativos bugres, os índios das tribos dos Coroados e Minuanos. Por aqui também passaram os tropeiros, que descendo dos campos de São Francisco e Vacaria, com suas tropas de gado, aqui faziam parada devido às boas pastagens e também pela abundância de água. Por causa dos tropeiros, foi que recebemos o nome de Campo Bom. No ano de 1824 foi instalada a colônia alemã de São Leopoldo e foi assim que começou a ocupação por imigrantes germânicos no nosso estado. E Campo Bom, que fazia parte de São Leopoldo, acabou recebendo uma parte destes imigrantes a partir de dezembro de 1825. Eles vieram de barco pelo Rio dos Sinos e desembarcaram na região que hoje conhecemos como Porto Blos. Os colonos, como eram chamados, sobreviviam da atividade primária, ou seja, da agricultura. Já nos primeiros anos, eles fundaram aqui em Campo Bom a primeira comunidade escola evangélica luterana do sul do país. A primeira capela da Igreja Evangélica Luterana foi de madeira. Servia para cultos, casamentos e outros fins religiosos. E era também a escola da localidade. Este foi o primeiro pioneirismo da história de Campo Bom. O primeiro pastor da igreja, que também era o professor da escola, ficou popularmente conhecido como Pastor Farrapo, pois foi um dos chefes da Revolução Farroupilha da colônia alemã. Foi Frederico exemplo de bravura, que Campo Bom para o Rio Grande deu. Em 1851, a igreja de madeira deu lugar a um prédio de pedra e a Torre do Sino começou a ser construída a partir de 1917. A Escola Tiradentes ganhou um novo prédio que fica no local atual e ambas são patrimônio histórico e referencial turístico de Campo Bom. No início de 1850, Campo Bom inaugurou a navegação a vapor e a principal fonte de renda dos colonos estava ligada ao arroz, à cevada, ao milho e ao trigo. Esta produção era escoada para São Leopoldo e Porto Alegre pelo rio. Para completar os ganhos da produção agrícola, os colonos se dedicavam também a trabalhos artesanais. Quando a agricultura começou a perder a força, pois o solo se tornou infértil, surgiram moinhos, atafonas e as famosas olarias. Surgiram ainda os curtumes, que ali na frente serviriam para impulsionar a fabricação em massa de derivados, como chinelos, tamancos, cordas e vestimentas. No início do século passado, Campo Bom viveu dias gloriosos graças à edificação da linha férrea. A linha Novo Hamburgo-Taquara foi inaugurada em 15 de agosto de 1903. E além de mercadorias, a Maria Fumaça levava e trazia passageiros das mais diversas direções. Jacob Fetter, que nos anos de 1890 já produzia chinelos e fazia o beneficiamento do couro, ganhou o mérito de ser o pioneiro da indústria calçadista de Campo Bom, que foi impulsionada pelos seus filhos Gustavo e Emílio. A fachada da fábrica Fetter Irmãos e Companhia foi preservada e é cartão postal no centro da cidade. Onde antes era a fábrica de calçados, hoje temos o Largo, um espaço de lazer para todos os campobonenses e também turistas. E uma curiosidade sobre o Largo: a Torre do Mirante foi construída com os tijolos originais da fábrica. Neste período histórico foi instalada em Campo Bom agências de correios e telégrafos, a central telefônica e inaugurada a rede elétrica. Finalmente, o progresso da localidade levou Campo Bom à categoria de distrito, em 1926. Foram 100 anos de período colonial e esta é apenas a primeira fase da evolução histórica da cidade. No próximo capítulo, vamos relembrar fatos marcantes desse período de transição. Não perca!